Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa, dentro desse bloco, vou trazer para vocês aí mais alguns exemplos da parte de inequações logarítmicas. Vamos com calma, vamos ajeitando as ideias, colocando nossos tijolinhos, porque se aparecer na sua prova, acaba se tornando um grande diferencial. Então tá comigo aí? Tá comigo nas redes sociais? Não? Então segue lá, o Brunão, @prof. Bruno Lima, Bruno com 2 N's, e se inscreva lá no meu canal, tá bom? Professor Bruno Lima, no YouTube. Dá uma olhada nessa letra D aí para mim. Log de x ao quadrado menos 5x mais 7 na base 8 tem que ser menor do que zero, ok? Log de x ao quadrado menos 5x mais 7 sobre 8, aliás, na base de 8 menor do que zero. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro que eu vou tentar fazer com que esse zero desapareça daqui. Então, o log de quanto na base 8 que dá zero? Pensa comigo. Eu vou ter um log na base 8 de uma coisa que tem que dar zero. É o log de quanto que tem que estar aqui, hein? O log de 1, perfeito? Log de 1 na base 8, você vai ver que 8 elevado a zero, que é o resultado que eu preciso, 8 elevado a zero, acaba dando 1. Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte, ó. Esse log que está aqui é o log de 1, então, na base 8. E agora, então, beleza. Troquei. A partir do momento que eu estou com log de uma coisa igual a log de outra, eu vou simplesmente trabalhar com os logaritmandos. Só que quem vai mandar agora aqui no processo de desigualdade é a base. E como essa nossa base é maior do que 1, base maior que 1, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que manter a igualdade. Ok? Bom, manter a igualdade significa então que eu vou pegar e vou resolver isso aqui, olha. X ao quadrado menos 5x mais 7, tudo isso tem que ficar menor do que 1. Então, de logaritmo, por enquanto, qual foi a única coisa que você precisou? Você precisou saber que isso aqui era uma inequação logarítmica, ok. Aqui, vamos pontuar o que de fato era de log, né? Aqui você teria que entender que se o resultado é zero, é porque o log que eu tenho aqui tinha que ser o log de 1, beleza? E de logaritmo, mais especificamente de inequação logarítmica, você tinha que saber que se a base é um número maior do que 1, que eu teria que manter o sinal, né? Na verdade, manter a igualdade não, né, gente? Manter o sinal, né, da desigualdade. Manter o sinal da desigualdade, ok? Que foi o que eu fiz aqui. X ao quadrado menos 5x mais 7 menor do que 1. Daqui para frente, pelo menos num momento aqui da resolução do exercício, o que a gente vai tentar resolver é a inequação de segundo grau. Então você tem que estar ligado aqui em como que se resolve uma inequação de segundo grau. E o que eu chamo a atenção de vocês com relação à inequação de segundo grau? Para você saber resolver uma inequação de segundo grau, você tem que descobrir as raízes e você tem que fazer o esboço da parábola. Então se liga que o seu problema aqui, boa parte dele não vai ser com o logaritmo, vai ser com a inequação de segundo grau. Então vou passar a ter isso aqui, olha. X ao quadrado menos 5x mais 7, aquele 1 que está depois do sinal de igual, melhor, de desigualdade, eu passo para frente, e agora eu passo a ter tudo isso menor do que zero. Conclusão, passo a ter x ao quadrado menos 5x mais 1 menor do que zero. Então tá aqui, olha. O que eu estou te dizendo, tenta entender, o que eu sempre repito para vocês. Se essa inequação logarítmica tiver solução, a solução dela vai ter que estar contida na solução dessa inequação. Só que a sacada que você tem que ter é o seguinte, pode ser que nem todas as soluções que estão aqui atendam à existência desse cara aqui. Mas, ao mesmo tempo, para isso aqui ser resolvido, quem tem chance de ser solução é quem tem chance de solucionar o problema da inequação. Ok? Então lá vou eu.
Lá vou eu. Lá vou eu. Começo a descobrir aqui as raízes. Como que eu faço para descobrir as raízes? Pego a minha expressão igual a zero. X ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou pegar e vou igualar a zero. Então agora eu estou diante de uma equação de segundo grau. É por isso, moçada, que realmente a galera às vezes vai sentindo dificuldade. Porque olha o quanto que a gente caminhou, não tem aquela música? Olha aí o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Olha o quanto que a gente já caminhou para você conseguir chegar aqui. Olha do que eu estou falando com vocês. Eu estou falando de inequação logarítmica, cara. Mas aí eu estou te jogando para uma inequação de segundo grau, que cai numa equação de segundo grau. É por isso que realmente vai ficando complexo, né? E por isso que eu falo que a gente tem que ir juntando as nossas pecinhas. Porque se não tiver com essa base realmente bem organizada, cair de paraquedas aqui é pedir para realmente levar uma ferrada. Então por isso que tem que estar tudo muito bem ajeitado. Aqui, por exemplo, na resolução da equação de segundo grau. Na resolução da equação de segundo grau, eu posso usar, por exemplo, soma e produto. Então o que é a minha soma? A soma é B sobre A. Melhor, menos B... Desculpa, a soma é B sobre A. Espera aí que já entrou em curto-circuito. Calma, a soma é menos B sobre A. E o produto? O produto é C sobre A, ok? A soma, então, é menos B, ou seja, é o menos 5 sobre o A, que é 1. Então, eu vou fazer aqui com que a soma seja igual a 5. E o produto? O produto é o C sobre A. O produto, então, é o 6 sobre 1. Logo, meu produto tem que ser igual a 6. Bom, então aqui, vamos lá. A soma dá 5, o produto dá 6. Se eu preciso que a soma dê 5 e que o produto dê 6, significa então que as duas raízes vão ser quais? X igual a 1 e x igual a 5. Concordam? Não. Tô falando, olha aí, ó. Já começou a entrar em curto-circuito aqui. Ah, quer dizer então que 1 mais 5, que massa, hein, Bruno? Olha que legal. 1 mais 5 dá 6. E 1 vezes 5 dá 6. Que viagem. Não, moçada. Volta. É 2 e 3, tá bom? 2 mais 3 está dando 5. E 2 vezes 3 vai dar 6. Essas aqui, então, são as raízes da equação. Agora, eu vou fazer o esboço. Lembra do passo a passo? Ó, descobri as raízes. Agora eu vou fazer o esboço. Vamos para o esboço. Vem comigo para o esboço. Esboço da função aqui, do gráfico da função de segundo grau. É o que mesmo? É uma parábola. Uma parábola tem que ter a concavidade virada o quê? Virada para cima. Concavidade virada para cima por quê? Porque o A aqui, olha, ele é positivo. Então, ó, concavidade virada para cima. Bolinha desses caras aqui, moçada, aberta ou fechada? É, tudo isso vai ter que ficar atento. Pô, bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com os valores que tornam essa inequação menores do que zero, e não menores ou iguais, são só menores. Então tá aqui, olha, bolinha aberta, aqui no 2 e aqui no 3. Tudo bem? Moçada, o que eles estão querendo? Eles estão querendo que esses valores aqui sejam o quê? Sejam menores do que zero. Concordam? Onde que eu tenho aqui um intervalo que faz com que a minha solução fique menor do que zero? Então aí o lance da análise do sinal. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a parte do gráfico que fica abaixo. Não é isso que a gente vê lá na parte de inequação de segundo grau? Então tá aqui, olha. Esses valores aqui, ó, que ficam entre 2 e 3, são os valores que fazem com que essa inequação assuma valores negativos. Então é onde eu sempre bato na tecla com vocês. Não é que entre o 2 e o 3 eu tenha números negativos. Não é isso. É que se aqui, olha, nessa expressão, eu trocar o x por qualquer número que fique entre o 2 e o 3, vai fazer com que essa expressão que está aqui fique menor do que zero. Então a gente está quase fechando o exercício. Você já pode estar aí na tentação de falar para mim o seguinte: Bruno, conjunto de solução então vai ser esse, olha. Todo número que fica entre 2 e 3.
certo? Só que aí eu tenho que ser chato com você. Você encontrou a solução da inequação. E o que eu estou te falando? Que se isso aqui tiver resposta, tem que estar nesse intervalo. Tenta entender isso. Se isso aqui tiver solução, a solução disso tem que estar agora na solução disso que está aqui. Agora, nem tudo que está aqui pode ser necessariamente solução disso. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar e dar uma olhada na condição de existência do meu logaritmo. E aí como que a gente ia ter que fazer isso? Ora, eu ia ter que fazer com que o x² menos 5x mais 7 ficasse maior do que zero. É como se eu fosse resolver uma outra inequação, mas aqui eu acho que a gente não vai sofrer tanto por um detalhezinho. Repara, eu precisaria então que x² menos 5x mais 7 fosse maior do que zero. Aí isso aqui é uma inequação, eu ia ter que calcular as raízes. Para começar a calcular as raízes, eu ia usar, por exemplo, Bhaskara. Olha o que vai acontecer se eu calcular Bhaskara. Eu ficaria com menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 7. Ou seja, eu ficaria com um discriminante que seria 25 menos 28. Logo, o meu discriminante teria que ser menos 3. Tá lembrado o que significa isso aqui, em termos de solução? Se o meu delta é negativo, é porque não tem raízes. Graficamente, quando a função não tem raiz, é porque é como se para essa expressão de segundo grau, a minha parábola ficasse voando. Se a minha parábola aqui está voando, tenta entender o seguinte. Se a minha parábola aqui está voando, Bruno, quem está voando agora já sou eu. Calma, volta para cá, concentra em mim, tá bom? E de novo, gente, para de culpar o pobre do logaritmo. Porque se você está com problema aqui, o seu problema sabe onde que está? Lá em inequação de segundo grau. Vai voltar e vai estudar comigo inequação de segundo grau. Vai procurar ajuda aí lá nas inequações de segundo grau. Perfeito? Não é no logaritmo. Então a interpretação que esse delta negativo me dá é que a minha parábola ia ficar com a concavidade virada para cima. E se a minha parábola aqui tem a concavidade virada para cima, significa então que ela está totalmente positiva, certo? Feliz da vida, só coisa boa para ela, está totalmente positiva. Então o que significa isso? Significa que para o logaritmo, em outras palavras, o que acontece é o seguinte, para o logaritmo existir, ele está de boa. Qualquer número real, para ele, qualquer número real estaria bom. Por quê? Porque qualquer valor de x que você trocar aqui, vai fazer com que aquilo ali fique o quê? Fique maior do que zero. Agora, a condição de existência foi satisfeita. Então, qual que é a solução para o exercício? A solução para o exercício é essa, ok? A gente para por aqui. Porque aí a solução do meu exercício, ela é atendida também na condição de existência. Então, fica desse jeito mesmo. Coloca aí, deixa eu jogar aqui para outra... Deixa eu organizar aqui rapidinho. Só colocar bonitinho para vocês, ó. Vamos deixar aqui, então, é o seguinte, ó, que o meu conjunto de solução ele pode ser esse. X pertence aos reais. X pertence aos reais, tal que o meu x tem que ficar entre 2 e 3, ok? Aberto tanto no 2 quanto no 3. E ainda poderia colocar assim, né, olha, 2 e 3 dentro de parênteses. Tudo bem? Então, ótimo. O que você tinha que saber de logaritmo aqui? A condição de existência, que tinha que ser maior do que zero. Então, de logaritmo, você tinha que saber a condição de existência, mas teria que saber resolver a inequação de segundo grau. Tudo bem? Fazer a interpretação aqui da inequação. De inequação logarítmica, saber que pelo fato da base ser maior do que 1, eu tinha que manter o sinal. E aqui no início, olha, que o zero eu troquei pelo log de 1 na base 8. Então, você está vendo que quem realmente decidiu a vida foi a parte de inequação de segundo grau. Ok? Gabarito, então, para essa, tá aí, ó, intervalo, x variando, que vai com x com variação de 2 até 3, e por aí vai. Vem comigo, vou fazer mais uma, e aí a gente fecha esse bloco. Dá uma olhada nessa que tá aí. Brunão, dá até medo. Calma, tô aqui com você, tá bom? Tô aí para dividir o fardo. Log de x² menos 3x mais 7 na base 0,8 tem que ser menor ou igual ao log de 4x menos 3 na base 0,8. Eita! Ai, ai, ai. Vamos lá. Primeira coisa. Um problema a menos é o fato de que os logs
já estão indicados, certo? Tem log aqui, tem log aqui. Então, nesse caso, como essa base, ó, como a base está entre 0 e 1, como a base está entre 0 e 1, significa o quê? Significa que eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Ok? Aqui eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade. Se eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade, é porque eu vou passar a ter isso aqui então, olha. Eu vou jogar até pro lado de cá, porque pelo tamanho da parada, vou fazer aqui sem miséria de espaço. E eu espero que a sua banca também te dê um espaço justo, caso eles resolvam colocar um monstrinho como esse. Mas vamos lá, vamos junto aqui, só alegria, ó. X ao quadrado menos 3x mais 7, maior ou igual a 4x menos 3. Por que é isso? O cara consegue também, o cara tem o poder de, tipo, em 2 segundos, destruir a sua vida na hora da prova. Caraca, uma coisa pesada. É, não, mas é sério, né? É porque é esse o poder que ele tem. Ao jogar esse 0,8, ele mandou para escanteio a galera que não está sabendo disso. Certo? O grande perigo, realmente, é quando a base está entre 0 e 1. Por quê? Porque a base entre 0 e 1 vai pedir que esse cara seja alterado de sentido. Não é? Então, esse menor ou igual, joguei para cá, maior ou igual. Porque, moçada, se olha, aqui, eu só inverti o sinal. Que bom, né? Então, tipo, você só inverteu o sinal, você só está encontrando uma solução completamente contrária à que você precisa. Porque na prática é isso. Eu só inverti o sinal. Então, você só inverteu toda a resolução, cara. Tudo que você for fazer a partir de agora está errado. Então, lá vamos nós. Eu não. Bruno, tô dentro. Eu tô no grupo dos que se cair isso, vou acertar e ainda vou esfregar na cara dos caras. Vou tirar onda. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 3x. Aquele 4x que está ali vai vir para frente como menos 4x mais 7. E o menos 3 que estava lá atrás vai vir para frente como mais 3. Tudo isso vai ficar menor ou igual a zero. Depois, x ao quadrado menos 7x mais 10 tem que ser menor ou igual a zero. Estou diante de que objeto matemático? Estou diante de uma inequação do segundo grau. Pô, mas como que os caras gostam, né? Isso. Isso mesmo, os caras gostam. E você aí xingando a vida inteira o logaritmo, sem saber que realmente o grande culpado, ó, talvez sejam os outros, ok? Não tem aquele que sempre aparece, não tem aquele que na hora da bagunça está sempre quietinho, mas é o cara que está arquitetando tudo? Pois é, quem está arquitetando tudo aqui é a inequação de segundo grau, e quem está levando a fama é o logaritmo. Ó, vou resolver então a inequação. O que eu faço? Vou calcular as raízes e vou fazer o esboço. Beleza? Vamos nessa. Equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Como que você quer fazer aí? Ah, Bruno, quero... Opa, peraí, volta. Ai, ainda bem que vocês estão aí, né? Ainda bem que eu ouvi um sopro aqui. Volta com esse sinal aí, que o sinal está errado. Isso, é maior ou igual. Tudo bem. Vamos lá. Maior ou igual. Vamos então fazer aqui as raízes. Para calcular as raízes, não, tem que deixar o sinal ali mesmo, tá bom? O sinal fica daquele jeitinho ali mesmo, eu que tinha colocado errado, tá? Então agora vamos calcular as raízes, vou sair por soma e produto, perfeito? Soma é menos b sobre a. Menos b sobre a. E o produto? O produto é c sobre a. Soma, menos b, então é menos 7 sobre o a, que é 1. Menos 7 dá 7, 7 sobre 1 dá 7. Produto é c sobre a, 10 sobre 1. Logo, o produto é 10. Posso contar com a sua ajuda? Quais valores aí que somados dão 7 e que multiplicados dão 5, hein? Fala aí pra mim que eu anoto aqui. Quais são? Ah, beleza. 2 e 5. Tudo bem, obrigado. Tá aí. Calculei as raízes.
Agora, vamos lá. Vou fazer o esboço. Esboço de uma parábola, certo? Que é a função de segundo grau, que é a expressão de segundo grau. E vou fazer essa parábola com a concavidade virada o quê? Para cima ou para baixo? Parábola com a concavidadezinha virada para cima. Show de bola, coisa linda, maravilha. Parábola com a concavidade virada para cima. Passei ali cortando em 2 pontos porque nós encontramos 2 raízes. Estão lembrados disso aí, né? Temos aqui 2 raízes, então, ok. Essas 2 raízes, quando eu for representar ali, lembra do lance da bolinha, que não é um enfeite? Tem gente que acha que é um enfeite, né? Não é um enfeite. Bolinha tem que ficar aberta, tem que ficar fechada. A bolinha tem que ficar fechada. Por quê? Porque é maior ou igual. Isso, é esse cara aqui, olha só o que decide a sua vida. Aquele tracinho que está ali faz com que a bolinha fique fechada. É isso. Tudo bem? E agora, você quer, então, todos os valores que fazem com que essa expressão fique maior ou igual a zero. Onde que eu tenho aqui o intervalo ou os intervalos em que essa função, ou que aquela inequação, né, vai assumir valores maiores ou iguais a zero. Observem, aqui, gente, tudo que fica entre o 2 e o 5, cuidado, né, porque muitas questões que a gente resolve às vezes, as soluções estão aqui, né, no intervalo entre as 2 raízes, o que não é o caso dessa, hein. Entre as 2 raízes, veja se vocês concordam comigo, entre as 2 raízes, eu encontro os valores que fazem com que aquela expressão fique negativa. Sabe quem que vai encontrar aquele conjunto de solução ali? Quem lá no início não se tocou que aqui tinha que inverter o sinal. Se você não tivesse invertido o sinal, você ia cair naquele intervalo que está ali. E muito provavelmente teria alternativa, né? Então por isso que eu estou falando, você está indo para o caminho completamente errado. Por quê? Porque a solução para a minha inequação são esses 2 intervalos aqui, olha. As soluções para a minha inequação são aqueles 2 intervalos. Então lá vamos nós, deixa eu repassar o texto com vocês. Se essa inequação tiver solução, se aquela inequação tiver solução, a inequação, as respostas estão contidas nesses intervalos aqui, ok? Agora, é verdade que todas as respostas que estão contidas nesse intervalo atendem à inequação? Não. O que eu estou te garantindo é o seguinte: se para solucionar essa inequação, esse intervalo não foi satisfeito, então você pode ter certeza que nenhum dos números desse intervalo satisfaz a minha inequação logarítmica que foi apresentada. Agora, dentro dos que eu estou vendo que podem ser solução, não quer dizer que todos esses números menores ou iguais a 2 ou que todos esses valores maiores ou iguais a 5 atendam à inequação. Por quê? Porque agora eu tenho que voltar e tenho que investigar o lance da condição de existência, certo? Qual que seria a condição de existência do primeiro logaritmo? A condição de existência do primeiro logaritmo seria x² menos 3x mais 7 maior do que zero, porque todo logaritmo tem que ter logaritmando positivo. Aí eu teria de novo uma inequação de segundo grau. Olha como que ela fica aqui toda hora, né? Como sempre, olha lá, vamos pernilonguinho, né? x² menos 3x mais 7 maior do que zero. O que eu vou fazer? Vou calcular aqui o discriminante. O discriminante daria menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7. Conclusão, meu discriminante daria 9 menos 28. Que vai ter que dar menos 18. Volta. Menos 19. Ok? Se o discriminante deu menos 19... é porque, então, na hora que eu fosse fazer o esboço do gráfico da parábola dessa inequação, ela teria concavidade virada para cima, e como delta negativo é porque ela não tem raiz. Então, a parábola ia ficar voando. Se a parábola fica voando, é porque eu estou te dizendo, então, que todos os valores aqui são o quê? São positivos. Então, conclusão. O que eu concluo disso? Que, para esse menino que está aqui, olha, para esse logaritmano, ele está de bem com a vida demais. Qualquer valor de x que você encontrar, para esse cara que está aqui, está tudo ok. Você pode fazer seu teste aí. Qualquer x que você colocar aqui, você vai ver que não vai gerar resultado negativo. Justamente por conta do estudo de sinal que a gente fez aqui. Então, para esse cara, inclusive essas 2 soluções aqui, olha, x menor ou igual a 2, x maior ou igual a 5, está tudo lindo. Para ele não vai se importar. Agora tem que ver se esse aqui é o cri-cri da história. E é, né? Por quê? Olha para cá. Esse cara também tem que ser atendido.
eu preciso que 4x menos 3 seja maior do que zero. E assim, se 4x menos 3 é maior do que zero, é porque o 4x tem que ser maior do que quanto? Tem que ser maior do que 3. E para esse chato aqui, que é só assim, né? Para esse chato aí, o x tinha que ser o quê? Maior do que 3/4. Então esse daqui, olha, tá lá na vida louca. Tô feliz, que bom, qualquer valor de x, pode mandar para mim que eu tô legal. Agora para esse daqui não. Para esse daqui, ele só quer x que seja maior do que 3/4. Então, peraí, que agora deu ruim aqui numa parte. Porque para essa menina aqui, qualquer x que fosse menor ou igual a 2 estava legal. Para ela, qualquer x que fosse menor ou igual a 2 estava lindo. Só que agora chegou esse aqui que manda. Lembra que aqui está a condição de existência do logaritmo. Para isso tudo aqui acontecer, o x tem que ser maior do que 3/4. O que rola? Rola aquela palavrinha bonitinha, né? Interseção. Porque se tem que satisfazer as duas coisas, é que tem que satisfazer uma interseção. Então é como se eu tivesse isso, olha. Eu tenho aqui 3/4. 3/4 dá quanto mais ou menos, gente? Dá 0,75, ok? Então eu tenho aqui o 3/4. Pela condição de existência, qualquer número maior do que 3/4 satisfaz. Agora, pela solução da inequação, eu tenho isso. Olha, o 3/4 está aqui, vamos colocar o 2 para cá, vamos colocar o 5 para cá. Pela solução do exercício, qualquer número menor ou igual a 2 atenderia, qualquer número maior ou igual a 5 atenderia. Você consegue fazer o raio-x do que é o ponto ou de quais são os pontos de interseção das duas situações? Da condição de existência do logaritmo com o que pode ser solução para a inequação? O que me dá a interseção disso daqui? Muito bem. Acertou para mim quem falou o seguinte, a interseção é o seguinte, é o intervalo que vai de 3/4 até 2, perfeito? Ó, um intervalo que vai de 3/4 até 2 e qualquer número que seja o quê? Maior ou igual a 5. Pronto. Essa que está aí seria a solução desse nosso exercício, perfeito? Então a conclusão que a gente chega é que meu conjunto de solução é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse meu x pode ficar entre 3/4 e 2. Reparem, aberto no 3/4, porque foi uma condição que veio aqui de trás, olha, que o x tinha que ser maior do que 3/4, então aberto no 3/4, fechado no 2, em união, que a gente fala, com o intervalo que faz com que o x seja maior ou igual a 5. Aqui, na verdade, a gente ia colocar o conectivo ou, né? Ou x maior ou igual a 5. E posso colocar também dessa maneira, olha, aberto no 3/4, fechado no 2, em união com o intervalo que fica fechado no 5 e vai até mais infinito. Beleza? Então vocês estão entendendo quando eu estou falando que, tipo assim, inequação logarítmica já é um conteúdo que realmente não é dos que mais aparecem, perfeito? Então, pensando como um cara que monta uma questão de prova, entendo que realmente não há necessidade alguma do cara jogar uma questão como essa. Entendo e pondero junto com vocês sobre o tempo que você gastaria para resolver uma questão como essa. Agora, enfim, temos isso, perfeito? São situações que podem acontecer e a gente deixa aqui para vocês. Muitos conhecimentos juntos, sendo cobrado dentro de uma questão só, certo? E de logaritmo mesmo, muito pouco. Basicamente, entender isso aqui, certo? Mas fechamos. E eu espero que aí do outro lado você tenha conseguido entender. Teve dúvida? Volta, que eu explico para você de novo. Pode ficar tranquilo. Fala aí, pode pedir que eu vou repetindo, sem problema nenhum. Escuta aí mais umas 10 vezes que eu estou aí para isso mesmo. Beleza? Maravilha, então. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu!